Boa noite, meu povo, vocês estão aí ainda? Vamos embora começar o programa. Tivemos um probleminha técnico aqui com a internet, vocês sabem, né? Trabalhar com a internet, trabalhar com o canal do YouTube, às vezes acontece. Então, a conexão aqui deu aquela velha falha, mas aí o pessoal daqui da agência Imaginar trabalhou rápido e aí já vai colocar o programa no ar. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa resenha de vaquejada, direto do canal Vaquejada ao Vivo. Então vai mandando aí o link pra galera, vai mandando aí nos grupos de WhatsApp de toda a Vaqueirama, porque hoje vai rolar tudo o que aconteceu nessa última etapa do Campeonato PixBet Portal, que aconteceu lá no Parque Araguaia. Reabertura do Araguaia, então o parque ficou espetacular, né? Nossos convidados vão falar sobre isso também. Vamos falar um pouquinho, né, dos campeões, vamos falar da nova classificação depois dessa etapa. Então, vai avisando a galera, vai se ajeitando aí no sofá, vai se ajeitando na cama, porque vai começar a nossa resenha de segunda. E ele tem que estar aqui, né? Nosso comentarista especialista, e o homem é bom de palpite, viu? Vocês viram aí no Instagram do Resenha dos Esportes que o homem cravou quem ia estar lá na final. Muito bem-vindo, boa noite, Daniel Lira, o campeão Daniel Lira. Não acertei a pulo, né, Pikachu? Rapaz, você viu tanto hoje eu recebi um monte de mensagem, a galera. Daniel, quando for semana palpite, que vem, tu me diz isso, não sei o que. Eu digo, mas não é assim não, né? Tem que... Querem que você dê palpite aí dos campeões. Ganhar dinheiro fácil, mas não é assim não. Boa noite aí, galera. Mais um dia de programa aqui, hoje na presença de Renatinho. Seja bem-vindo, né? Vou dizer ao nosso programa, que eu estou desde a primeira edição aqui. Você que manda agora. Mas é promotor bom, já, né? Muito bom a gente falar de vaquejada. Vai dizendo aí a seu amigo aí no grupo do WhatsApp para ligar, dá uma força ao nosso programa. Vai botando nos comentários aí a cidade que você está assistindo, que está acompanhando, que a gente vai mandar alô para vocês também. E vamos falar hoje aí de cavalo vaquejada e de portal vaquejada. Então apresenta aí o nosso convidado, Daniel. Passando aqui, né, apresentar meu primo, nós somos ainda proprietário do Aras RC. Esse ano vai estar realizando, esse mês vai estar realizando a edição do Leilão Aras RC aqui em Campina Grande. E a gente vai trabalhar aqui hoje, mostrar também um pouquinho dos cavalos que tem a genética do Aras RC, um Aras bem tradicional, voltado para a vaquejada. Renatinho pode até na apresentação aqui falar melhor. Até ontem teve um filho do Eternally Rojo correndo lá com o Neguete, se classificou o Imperador Capelli, um cavalo cremelo de direita, estava lá na disputa. No meio dos 11, eu acho, naquela hora que você me fez a pergunta, ele estava lá entre os 11. O de Neguete? O Neguete estava com 2 100, um no cavalo Turdilho e o outro era no filho do Rojo, que é a gente chama o Ouro da Vaquejada, é o cavalo lá de Renatinho, o cavalo que fez história lá no ASRC, e vai ser o leilão vendendo genética desse cavalo esse mês aqui em Campina Grande. Seja bem-vindo, Renatinho, se apresenta aí pra galera. Obrigado, Dandan, obrigado, Pikachu. Feliz pelo convite, já tinha vindo aqui outra vez, mas na época que era mais futebol do que vaquejada, né? E bom que o programa tá acompanhando a minha vida. Hoje eu também calço muito mais bota do que chuteiro, então vim aqui falar de vaquejada, falar do que realmente eu gosto, que eu faço da minha vida, é motivo de alegria. Acompanhado de Dandan, como ele mesmo falou, é um primo, né? A gente tem uma proximidade, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. No último episódio, estava lá assistindo, acompanhando, aprendendo um pouco com ele, que ele realmente tem muito conhecimento para passar para a gente, para passar quem está assistindo, acompanhando o programa. E parabéns pelo canal, pelo programa, por estar colocando esses assuntos aí para todo mundo estar acompanhando e se envolvendo mais com a vaquejada, que é um esporte que a gente tanto ama. Não, seja bem-vindo, Renatinho. O pessoal aí, né, a galera da vaquejada. Renatinho já foi jogador profissional de futebol, então é um grande atleta aqui de Campina Grande, né, jogou em grandes clubes. E a gente já se conhece lá do futebol, mas né, teve o prazer também de conhecer agora Renatinho dentro da vaquejada, que a família dele já tem bastante experiência, né? Então vai avisando o pessoal que o programa Resenha de Vaquejada com Daniel Lira e Pikachu começou, minha gente. Então não esquece de seguir aí, Resenha dos Esportes lá no Instagram, a gente vai estar acompanhando essas etapas. @Daniel Lira, não é isso? Daniel e Ira. Vai seguindo
seguindo a gente também aí nos nossos perfis pessoais, certo? E a gente vai bater um papo também com o Renatinho sobre esse leilão que vai acontecer nesse final do mês de abril, beleza, minha gente? Então, pra gente começar, Daniel, já que da última vez a gente falou, né, de algumas categorias, a gente falou do feminino, a gente falou do intermediário, a gente falou, vamos revezar, né? Hoje, Daniel, eu escolhi pra gente falar um pouquinho mais sobre o Master, até mesmo, né, porque foi uma novidade o pai de Vitor ter vindo correr, né? Verdade. Vamos falar um pouquinho também do Master. Teve que vir do Maranhão para poder deixar o Dr. Bruno Brilhante uma semana sem ganhar, né? O Dr. Bruno tava ganhando tudo. E aí a gente vai falar do profissional, do intermediário, não, do aspirante e também do amador, certo? A gente vai fazer esse revezamento ao longo dos episódios que a gente vai acontecer aqui. Então, antes da gente falar dessas categorias, antes da gente colocar Renatinho na jogada, só, né, parabenizar o campeão da categoria jovem, né, Henry Bezerra, que foi campeão e reservado campeão, né, bateu as 2 senhas, filho de Neto Bezerra, esse aí, derrubar boi? Fez igual João Vitor fez naquela vaquejada lá de Inhapi, né, só que na categoria jovem. Henry Bezerra é um garoto aí que está crescendo muito na vaquejada, Pikachu, ele é até cliente meu lá da loja. Gente boa, muito dedicado com os cavalos, gosta de montar, treinar. Ele não corre só ele não é aquele atleta que monta no cavalo só na hora de correr. Ele gosta de vivenciar o bastidor de caminhão, de montar no cavalo, de corrigir ali, fazer a manutenção. E ele corre no cavalo chamado Soberano Apolo. Ele ganhou na verdade, ele tem mais de um animal à disposição dele, mas ganhou nesse cavalo chamado Soberano Apolo AF, que é cria de Alexandre Farias, aqui de Campina Grande. Esse cavalo era aqui de Campina, foi de Lamarck, do Shopping da Beleza, não sei se você conhece. Sim. Depois foi vendido para a Guga do Bolo, da Fresh Cake, também é vaqueiro. E o pai de Henry Bezerra comprou esse cavalo na mão de Guga do Bolo e eles usam lá o cavalo, corre o pai, corre o filho, e deu muito certo, correu essa semana e ganhou o primeiro e segundo lugar, tá de parabéns. Ele vem ganhando direto no jovem, é um menino que está crescendo muito, tem uma estatura boa, que isso facilita para ele, apesar da idade, e vai ser com certeza um grande vaqueiro também daqui a alguns anos aí brigando no amador, no aspirante e nas outras categorias. Renatinho, precisa de computador, tá nesse filme aqui de lado? Não. Aqui eu vim hoje só para aprender um pouquinho com ele, né? O homem sabe de tudo, pô. Mas, minha gente, se você quiser participar no chat aí, não se esquece de se inscrever no canal Vaquejada ao Vivo, vai lá que vocês vão poder participar do chat, entendeu? Tá sendo transmitido também aí pelo Instagram do Resenha dos Esportes, mas aí não vai ter como a gente ver os comentários no Instagram. Então vai lá pro canal Vaquejada ao Vivo, até melhor para você assistir, melhor qualidade, né, de som, de imagem, e lá você participa do chat também, que daqui a pouco a gente vai colocar vocês na conversa. Então parabéns, né, ao En, que estava representando o grupo Pernambuco Proteção Veicular de Toritama, cliente de Daniel. Parabéns da categoria feminina, Mônica Cardoso, montando Ousado Doc. Conhece esse cavalo, né? Esse é o cavalo dela, ela é um cavalo titular. Mônica, ela, eu não sei se foi Irã batendo esteira, o esposo dela. Montando Ed Chic H3T. Isso aí tá treinado nos nomes. Ele me quebra, porque todo mundo desses cavalos é tudo difícil. Mas Eternal é mais fácil, né? Mais fácil é Rose, né? Eternal Rose. Fica na cabeça. Aí, Mônica, ela sempre corre assim, sempre quando ela vai, ela ganha. É uma vaqueira que é muito entrosada no cavalo, corre com o esposo, então facilita, né? Eu acho que facilita e dificulta às vezes, depende do clima que tá em casa, mas geralmente ela ganha, corre muito prova do PPB e eu admiro ela como atleta. Ela é uma vaqueira que corre muito bem, raçuda. O irmão dela também é um grande vaqueiro, esqueci o nome dele, é Maciel Cardoso. E Rancho Oim, tá de parabéns, Oim, tá de parabéns. Mandar um abraço pra Irã aí também, que é meu amigo. Vez ou outra a gente se fala nas redes sociais, troca uma ideia, é gente boa. Renatinho, eu não vi Renatinho correndo ainda não. Não, ainda não. Ela arriscou umas esteirazinhas um tempo desse. Tá batendo esteira? Uma brincadeirinha, o cara bateu uma esteira ainda. Só pra brincar. Vamos só vir viajando, né? Vamos só vir no Maranhão, como é que vai correr? Mas eu vou tomar gosto. Hein? Daqui pro ano que vem eu pois vou, porque a Daniel vai me ensinar a bater esteira também. Aí pronto, a gente dia do treino, vai lá. Vamos fazer um treino. Não, eu tava vendo essa semana, Daniel, uma veterinária colocou que o cara tem uma escolinha de vaquejada. Você não entrevistou lá também, você perguntou lá, seu Wilson Veloso, eu vi o vídeo hoje. Com quantos anos ele disse que começou? Não, ele disse que começou com 38 anos a correr e correu ainda. Estamos no tempo ainda, Pikachu, então. Não, mas aí não dá pra mim mais não. Dr. Fábio libera, será? Vocês ainda são novos ainda. O próximo programa a gente faz lá na pista, ensinando pra mim e pra você. Esteira, acho que dá pra gente desenrolar. Dá. É o galho. Não, pra gente brincar de vez em quando, né? E categoria Derby, parabéns, né? Montando figurino print.
RD, filho de Dom Príncipe Bar, Neto Galdino. Tem vídeo do Deb não. Deb Eugênio não vai falar do Deb não. Deb a gente falou semana passada. Entendi. Então dá os parabéns a Neto Galdino, né? Montando aí, representando a Fazenda Palomas de Morada Nova, Ceará. Foi o grande Sim, campeão. eu assisti do um cavalo correndo um cavalo de esquerda, um cavalo lazão, filho do Dom Príncipe Bal, o garanhão de Wesley Safadão. Assisti também, correu muito bem, um cavalo de esquerda. Não conheço ele, o vaqueiro. Eu acho que ele está começando a correr as vaquejadas aqui mais pro lado do Pernambuco, Paraíba agora. Mas correu muito bem, pegou uma disputa, eu acho que de 3, aí deu 2 rodadas e depois só ele conseguiu colocar. Então, galera, parabéns a essas categorias. Na próxima a gente vai novamente, né, detalhar mais essas outras categorias, porque hoje nós vamos começar falando. Olha, a galera já muita tá no chat aí, viu? Alô aí, ó, Pikachu. O pessoal já tá entrando aí, Renatinho. Então, Marcelo Augusto, ó, leva a galera do Portinha. Não conheço não o pessoal do Portinha. Terra boa. Portinha, acho que é o Instagram, né? Que os caras não, tem um circuito aí, uma resenha. Eu não sei bem o que é, mas tem uma resenha de umas vaquejadas que tem tipo um bolão. Aí chama esse Portinha. Eu tenho um Instagram aqui. Você que chega só pra tirar onda. Vez ou outra aparece o Instagram desse Portinha aí. É um circuito com as regras diferentes, sabe? É uma resenha. Bruno Aleixo, Júnior Laté se classificou ainda ou não? Rapaz, a vaquejada já acabou, mano. A vaquejada já acabou ontem. Júnior Laté se classificou na Panteia Tafeme. Ele entrou lá numa vaga e perdeu. Não foi pra aquela. Quando afunilou lá, ele perdeu. Mas chegou a se classificar sim. Então, Marcelo Augusto, o campeonato vai de Beixa Portinha. Eu acho que deve ser esse Instagram, tirando onda. Tira onda. Williams Reis, deve estar lá de Bacabal, Maranhão, assistindo. Valeu, Williams. Ricardo Vieira, de Irecê da Bahia, também está assistindo o pessoal. Sérgio Martins está assistindo lá de Fortaleza. Pô, tá indo longe. Esse homem quando ele aparece, Renatinho, a galera entra geral. Nordeste em peso aí. Boa noite pra Kátia também. Manda um alô aqui pra Garanhuns, pra Carlos Alberto. Próxima etapa aí, Paranatama, o pessoal de Garanhuns. Pertinho lá de Garanhuns, vai em peso. Vai em peso para Paranatama. Neto Paiva, a lenda viva. E se você for, Pikachu, para Paranatama, um conselho que eu lhe digo é leva esse casaquinho para lá. Vai frio, Meu amigo, é um dos cantos mais frios que eu já fui, de vaquejada. Então, Neto Paiva, é o quê, Daniel? O cavalo, é a lenda viva, tá em todas, hein? Neto Paiva, a lenda viva. A lenda viva lá que participou semana passada? Sim. Tava interagindo. Cadê? Ele não apareceu lá em cima. ainda. Deixa de ter o pontinho. Tá tirando um daí com alguém aí do grupo já aí. Tá aparecendo aí. Ele já tá aparecendo aí também. É um dos participantes que mais interagem aí nos comentários. Aldair, prepara o primeiro vídeo aí, Aldair, pra gente soltar o Master, pra gente falar um pouquinho do Master. Dessa vez não deu pra Dr. Bruno não, Daniel. Não, deu não. Mas o Dr. Bruno ainda se classificou. Entrou com as 2 senhas, eu vi. Tirou então 2 vamos ver aí, Renatinho. Bem, a gente deu destaque hoje para o Master, minha gente, porque foi preciso o patriarca dos Raiara vir lá do Maranhão, Zé Doca, né? Esse boi foi 0, esse boi foi... Eu acho que foi quando ficou só, olha lá, só 2, Ele só foi 2, boi foi 0. Aí na outra rodada foi que ele botou e se sagrou campeão. Mas então acho que foi o outro que estava competindo com ele. Dr. Bruno ficou em terceiro lugar, né? Dr. Bruno ficou em terceiro e quarto, eu acho. Eu acho que ficou seu Giovanni e Diego, de João Pessoa. Sim, é Diego Nonda, alguma coisa assim. Londres, Diego Londres. Diego Londres, é isso mesmo. Então a briga, minha gente, dessa vez ficou entre Maranhão e a Paraíba. Diego, ano passado, eu tava batendo esteira para Lucas Queiroz, lá no Parque Bezerra Marinho, e ele ficou também pau a pau com o Lucas Queiroz, só que na categoria aspirante. Tu vê esse boi aí dele. O boi deu com um cavalo com tudo, que boi ligeiro danado. Esse desse Diego não dava, né? Doutor Henrique classificou nessa etapa? Doutor Henrique Carvalho, eu acho que não me lembro, não recordo de ter visto ele na final. Eles pegaram com muita chuva, né? Acho que o Bruno pegou e escorregou. A de Bruno escorregou lá na hora. Mas aí é bom pro campeonato. Eu acho que o pai... mais um na briga, né? Eu não sei se o pai dos meninos vai fazer o campeonato todo. Eu acho que é interessante para ele, porque tem a estrutura dos meninos para andar. Esse cavalo é dele mesmo, é de Giovanni, esse cavalo que ele corre, é um cavalo que ele já conhece bastante. Ele sempre corre vaquejada lá no Maranhão, no Piauí, nesse cavalo. Muito bom ele teve. Eu não sei se ele também veio assim. Tem essa questão do campo. Diego, outro boi que ele pegou também. Só pegou boi veloz. Uma coisa que eu percebi, Pikachu, lá nessa pista do Araguaia, que ela favorecia muito para quem corria de direita. Tanto que
quando eu comecei a assistir a disputa, eu digo, rapaz, aqui para algum cara de esquerda ganhar é complicado. Porque ela é estreitinha. Não é porque ela é estreita, porque os bois saem e já ia... se você vê os bois de Celso Júnior mesmo, só que é uma característica que Celso Júnior gosta de quando o boi dá uma entradinha nele. Mas a maioria dos bois, para quem corre de esquerda lá no Araguaia, eles chegam trancando na faixa. E para quem corre de direita, o boi já sai ali na lateral abrindo. Aí você tem todo o ângulo na faixa. Então eu dizia, como o gado era uma boiada muito boa, eu digo, rapaz, aqui essa pista para quem tá com o cavalo afiadinho de direita aqui, é a pancada. Mas aí os comentários lá é que foi Safadão que mandou o pai dos meninos vir para ser aquela velha força psicológica, dar uma moral aos filhos. E foi importante. Tem isso também, Daniel? Tem, com certeza. Você corre mais relaxado, o pai passa confiança, né? Até nos bastidores, assim, conversa de caminhão e tal. Com a presença do pai, com a presença do irmão batendo esteira, já é outra realidade. Foi muito bom, assertivo, né? Até porque, Renan, assim, a última edição que a gente tinha feito só tinha uma corrida vaquejada de Inhapi. E teve a vaquejada da semana passada lá do Parque Evanigino, que Renan Tobias ganhou o primeiro lugar e assumiu a liderança que era de Vitor Rayara. Vitor Rayara vinha correndo a Inhapi, Asa Branca, estava batendo a senha e perdendo. E aí ele conseguiu... Eu não me lembro se semana passada Vitor Rayara chegou a se classificar ou se ele perdeu na rodada da classificação. Eu acho que ele perdeu na rodada da classificação, não lembro, um boi preto. E aí... a presença do pai deles traz uma estabilidade emocional que é muito importante no campeonato, né? São 23 etapas, se eu não me engano teve 6 ou foi 7 etapas, então ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte. Mas ele tomou distância agora, porque ele está com ele está mais que o dobro de pontuação do terceiro lugar e do quarto lugar, né? Então tá uma briga direta aí, ele e Renan Tobias, uma briga bonita, saudável. Achei muito bonita a fala ontem de Delvani, porque o ano passado e o ano retrasado foi um campeonato que a mídia ficava muito assim, criando aquela provocação. A rivalidade tem que ter dentro da pista. E a gente vê que eles entram com rivalidade, negócio de boi contra pé, mas estava uma coisa que estava saindo de dentro da pista e estava criando aquela rivalidade de um querer, não entre eles, mas ficava aquela coisa das equipes, dos torcedores. Fora da pista. Isso e aquilo querendo difamar. Deixando de ser um pouco saudável, né? Deixando de ser uma briga saudável. E ele comentou isso ontem, quando ele foi falar na conquista do irmão, que tá um campeonato, a briga dentro da pista, saudável. Pista, né? Sem piadinha, sem coisa fora, graças a Deus. E eu torço, como a Daniel falando como um amante da vaquejada, que o campeonato esse ano ocorra assim até o final, que vai ficar um campeonato bem mais bonito. Ô Renatinho, já são 38 anos de área RSC, né? Área RSC. A tradição lá é da vaquejada, teu pai corria vaquejada, como é que é? Isso, são 38 anos voltados exclusivamente para vaquejada. De criação, se for voltar um pouco no tempo, muito no tempo, antigamente falava muito em cavalo de conformação. Quando o pai começou a criar, a gente criava cavalo de conformação. Mas digamos que de mais de 20 anos para cá, com certeza... Mas diga o que é cavalo de conformação, porque é o seguinte, você tem um Aras, você vai fazer o quê? Um Aras é uma fábrica, ela produz cavalos. Certo. Então, você vai produzir cavalos, você tem que definir a finalidade que você quer usar aqueles cavalos. Você pode usar um cavalo de manga larga para cavalgada. Aí, no caso, o Aras RC, são quantos anos? 38. 38 anos criando cavalos quarto de milha, a raça quarto de milha. E dentro da raça quarto de milha existe a modalidade de conformação, que é uma modalidade de beleza. Você só julga a beleza do cavalo. Aí existe vaquejada, existe 3 tambor, existe apartação, existe head, existem diversas. Então, existem raças apropriadas para cada modalidade. Entendeu? Você não pode pegar um filho de um jogador de basquete e querer fazer dele, vamos dizer, um atacante de nadador, futebol. Um nadador ainda dá, que é grande, ele ser grandão vai ajudar, mas não vai ter mobilidade. Como você não pode pegar um cara fazer ginástica artística, pequeno, né? E botar ele para querer ser jogador de basquete, que ele não a morfologia dele, as características dele não vai dar para aquela modalidade. Entendeu? Então, quando começou, o pai criava cavalo de conformação. Mas aí, com certeza, com mais de 20 anos, a gente já mudou nosso plantel todo para vaquejada. Que foi mais ou menos quando o Rojo chegou lá em casa. Antes do Rojo ainda passou o Greta Eterna, né, alguns cavalos já voltados para vaquejada. E o Rojo foi realmente esse divisor de águas. A gente tem o Aras RC antes do Eternally Rojo e depois do Eternally Rojo. Quais foram os vaqueiros que passou pelo Eternally Rojo, assim?
Não, o Rojo ele não competiu. Ele só é um reprodutor. O Rojo hoje, para falar um pouco para quem está escutando, ele no ranking da ABQM, que é a associação que rege os cavalos, né, a raça, ele é o quarto maior reprodutor de todos os tempos na raça em vaquejada. E se a gente for olhar o ranking anual, que tem o ranking de todos os tempos e o ranking no ano. Mas só melhorando assim, Renato, que você poderia citar para quem acompanha e não conhece, você dizer assim, melhorar a pergunta. Quais são os nomes de filhos do Rojo de destaque que as pessoas talvez até conheçam como atleta, mas não saibam nem que são filhos do Eternal Rojo, que poderia citar. Falando do portal atual aí, essa semana a gente teve Nego Edson, né, correndo do Imperador Capelli. Na categoria Derby, a gente teve o Carlinhos Santos, que entrou no Eternal Apollo, também classificou. A gente tem o Zé Barreto, que correu no Eternal Apollo muito tempo, né? Esse ano a gente tem Manuel Deleno, que corre no Eternal Apollo, Eternal of Rojo, que é um filho do Rojo na Pepita. A gente tem a égua de Wesley Safadão, né? A Mina Gold Rojo, é filha do Eternal Rojo. Não está correndo agora, mas querendo ou não, é uma égua renomada. A gente tem o tricampeão correndo no Twist, né? Começou a correr esse ano. Neco Menezes. A gente vai ter Vinícius Miranda, que por muito tempo correu no Eternal Doc, né? Que ganhou muitas etapas também. A gente... Categoria profissional, deixa eu ver quem a gente vai falar mais. Lembra ainda, não? Você que... O nome do cavalo é difícil demais de lembrar. Se a gente for mas eu escutava muito falar do Eterno, ali não sabia que era do na verdade, não, é porque é o seguinte, o Eternal Rojo esse nome é descendência, né? Descendente. Geralmente quando você vai pegar botar um nome de um cavalo, você vê o nome do pai, como a gente faz, vê o nome do pai, vê o nome da mãe, aí puxa um nome de um e um nome de outro, aí às vezes você coloca um nomezinho identidade e coloca a raça, a genealogia. E esse Eterno, ele vem de um cavalo chamado Eternal Fred. Aí, vamos dizer assim, que é um grande divisor de águas. Esse é um cavalo que viveu por muito tempo na agropecuária Maratá, no Maranhão. Acho que é Maratá, né, Renato? Ricardo Vieira. Esse cavalo, ele difundiu uma raça que as pessoas viram que da raça dele saiu um cavalo de vaquejada muito bom. Então, quando ele começou a ter filhos correndo vaquejada muito bom, aí vários áreas do Nordeste quiseram comprar filhos desse cavalo para criar linhagem e produzir cavalo de vaquejada. E esse ouro da vaquejada surgiu aonde? Isso foi um apelido que se deu desde a primeira produção do Rojo. Conseguiu dar muitos filhos campeões. E aí, pela cor dele, que ele é um palomino bem dourado, assim, cor de ouro, pegou esse apelido e ficou. Desde que a gente cotizou ele em 2012, com esses logos de ouro da vaquejada, até hoje, mesmo quando a gente não fala ouro da vaquejada, o povo conhece como ouro da vaquejada. Eu vou falar, bicho, mas aí é que ele vai ficar empolgado mesmo, minha gente. Eu acho bonito demais o Nilo, o dourado. Justamente, o Rojo era muito parecido àquela pelagem. Porque o cavalo baio amarillo, que agora virou palomino, tem muito, mas aquele dourado mesmo, fechado. O cavalo de Vitor Rayara é palomino. Só que é um palomino amarelo claro, né? mais queimado, né? É puxado para branco. E existe aquele dourado. E existe o palomino, e é a mesma pelagem. O cavalo de Vitor Rayara tem a mesma pelagem do Nilo. É o baio amarillo, né? Virou palomino agora. Palomino. Só que existem os tons. Aí, justamente, quanto mais aquela cor apatacada, puxada, parece um palomino misturado com uns pelinhos preto no meio, que chega brilha. É muito bonito. Acho que um negócio douradão assim. Então daqui a pouco vamos falar mais de área RSC. Então o doutor Bruno que tá assistindo, que ele dorme cedo, essa hora ele já tá se arrumando para dormir. 4 horas da manhã ele acorda para malhar, né? Teve a pontuação, continua líder, 320 pontos. Henrique também continuou em segundo lugar. Armando Figueiredo em terceiro. Giovanni Maranhão pulou já para quarto lugar, mas como Daniel... Que se correr, vai dar uma roxa em todo mundo. A gente não sabe, mas se ele ver e os filhos ganharam, Safadão vai querer que ele venha para toda etapa agora, né? Provavelmente ele vai estar em entrevista com ele lá, ele comentou alguma coisa contigo? Não, ele disse que ia vir para mais algumas etapas. Provavelmente ele deve deixar o cavalo aqui com o Vitor. O Paranatama ele vai estar pertinho, né? Vai estar. Deve estar agora com o Giovanni aqui em Campina, curtindo os filhos. José Adriano está em quinto lugar. Flávio César está em quinto lugar, né, empatado com José Adriano. Em sétimo lugar está empatado Gilmar Gomes, Diego Londres e Lula Guerra. Então, doutor Bruno pode se preparar para Paranatama, que lá tem mais pernambucano para ficar nos seus corre-água, doutor Bruno. Henrique deve descer também para lá.
Então, minha gente, todas essas informações vocês podem pegar no site do Portal Vaquejada. Então, um abraço a toda a equipe do Portal Vaquejada, né? Fábio, Renan, Rodrigão. Um abraço para a Dinar, deve estar em casa aí também, está de férias, está se recuperando. Em breve vai estar de volta com a gente também. Toda a equipe do Portal Vaquejada. E a próxima categoria que a gente vai falar um pouquinho aqui com essas duas férias da Vaquejada, Daniel Lira e Renatinho Cruz, é da disputa aspirante. Coloca aí, Aldair, o vídeo 2. Pra ver se Daniel conhece esses cavalos. Do Parque J. Aqui, aí vem ele, Matheus, olha o Pernambuco, na sua volta vai com tudo, o Pernambuco vem na sua mão, é pra você valer, garoto! Só 2, chegou no finalzinho ali. Agora veio do RN, o título tá na mão do menino de Zé Borges. Pikachu, eu conheço o esteiro, aí é touro de Edson. Luiz Henrique Borges, vem aí! Provavelmente esse rapaz aí deve ser lá da... Alô, DJ! Não tem só do campeão. Aí, Pikachu, queria pegar ele, pegou agora. Pô, eu peguei agora, mas aí eu não peguei o nome. E aí o grande campeão. Eu conheço aí esse garoto, esse menino só tem 16 anos de idade, e Pikachu, o nome dele é Luiz Henrique. Luiz Henrique. Ele é filho de Zé Borges, o pai dele, Zé Borges, é um vaqueiro muito conceituado no Rio Grande do Norte. Ele é um grande, assim, ele era um cavalo. Se lembra da última podcast que eu falei que João Vitor era um revelador? Muita gente perguntou também sobre isso, que eu falei, cavalo que vaqueiros que consomem os cavalos e vaqueiros que crescem o cavalo. E Zé Borges é um cara que ele é desse perfil de João Vitor. Ele revelou grandes cavalos no passado. Ele corria num cavalo chamado Hollywood, um cavalo pente roça. Ele tinha um cavalo que ele corria chamado Salvador Apolo, um cavalo de esquerda também, era um cavalo muito bom que foi feito por ele. Um dos cavalos mais derrubadores que eu já montei até hoje foi um cavalo que foi feito por Zé Borges, um cavalo filho do Rick Touro, chama Rick Diego. Corri só um boi nesse cavalo, mas a maior aberta que eu já senti de um cavalo na minha vida até hoje foi a aberta que esse cavalo deu comigo, Rick Diego. E é um cavalo que foi Zé Borges que montou. E hoje ele tem 2 filhos que correm. Luiz Henrique ganhou no aspirante e se classificou no amador também. Eu assisti a disputa do amador, eu acho que quando tinha 5 ou era 6, ele se classificou também. Então é um futuro esse Luiz Henrique. É um futuro grande vaqueiro, com certeza, da categoria profissional. O irmão dele... Desde a categoria jovem ele vem ganhando muito, né? Eu acho que ele ainda, algumas vaqueras, pode ser que ele corra jovem, que ele só tem 16 anos. Mas ele é um grande vaqueiro, com certeza, assim como o irmão dele também, Heriberto Filho, vai ser um grande... Dúvida, Renatinho. A gente tem... Só abrir parênteses, Pikachu. A gente tem uma história muito bonita com essa família, com o Zé Borges. Zé Borges muito tempo correu numa filha do Rojo, que era a Zane Rojo RC. Que hoje é de Daiane. Que hoje é Daiane, inclusive ganhou o portal já na categoria feminina. Você já deve ter entrevistado ela, Daiane Costa, lá de Mossoró. Ela corre o portal. Ela tava essa semana lá no portal. Ah, Daiane. Pronto, a égua dela é filha do Eternamente. Ela ganhou o portal nessa égua e Zé Borges muito tempo montou nela. Zé Borges ganhou... Eu acho que Zé Borges deve ser também um treinador da... É porque eu vi na minha cabeça, Daiana... as duas são Daiana, né? Ou é Daiane? Daiane Pereira, que é a do Ceará, que a gente falou dela no outro podcast. Daiane. E a do Mossoró é Daiane Costa. Pô, até eu confundo toda vez. O Zé Borges já montou em 3 cavalos nossos. Ele montou no My Boy, depois montou na Zane, que ganhou muito. Inclusive, eu me lembro, uma lembrança muito positiva que eu tenho, foi lá no Rufina Borba. Numa mesma etapa, ele ganhou o primeiro lugar na categoria Derby e primeiro lugar na categoria profissional. Isso foi em 2021, se não me falha a memória. E aí depois, a Zane passou para Luiz Heriberto, que é o filho mais dele. Ganhou muito no amador. E depois também correu com o Luiz Henrique, que até foi campeão nacional uma vez lá em Largato. E aí depois eles compraram outra égua da gente também, que foi a Fênix Rojo, que também ganhou muito, tanto com o Zé Borges, tanto com o Luiz Heriberto e tanto com o Zé Borges hoje em dia ele corre ainda, assim, puxando também, mas eu vejo que ele já está mais... se aquietando. Não é nem se aquietando, acho que ele está mais apoiando nas professor, apoiando os hoje filhos mais do que de fato treinador. Investindo na carreira atleta dele. Ele deve ter um CT lá e deve fazer o treinamento dos cavalos. Quando os cavalos estão chegando pro ponto, ele bota na mão dos filhos e os filhos botam pra Aí tá vendo como Deus é bom, olha. A família do Zé Borges, a relação... A mãe dele sempre vai também, a mãe dos meninos. Uma ótima relação com a Aras RC aqui, aí não foi nada combinado, tá vendo? Coincidiu de Renatinho tá aqui. Agora eu tenho uma dúvida. Aproveitar para mandar um abraço para toda a família lá, a gente tem um carinho muito grande e respeito por tudo que eles construíram com a nossa genética. Vocês que estão em casa, que entendem de vaquejada, vocês estão vendo aqui que os dois
né, estão dando uma aula. Eu tô até com vergonha, tô com vontade de sair, meu. Porque, pelo amor de Deus, um conhece mais cavalo do que o outro, a briga vai ser boa hoje aqui, viu? Mas aí, Renatinho e Daniel, o aspirante não disse que é para o que é o dono do parque, né? Como diz assim? que é uma categoria que é para os donos de parque. É o seguinte, Pikachu, a categoria aspirante, ela é enquadrada por quem? Ela é enquadrada pelo vaqueiro iniciante na vaquejada, certo? Que é o cara que está começando a correr, está aprendendo a habilidade de correr, aspirante. O vaqueiro que está saindo da categoria jovem, por exemplo, um Henri Bezerra que ganhou lá no jovem, quando ele sair do jovem, ele não vai correr amador e profissional. É uma categoria de quem sai do jovem. Por mais que você tenha um índice técnico bom, você entra para o aspirante. Aí você vai correr 1 ou 2 anos no aspirante, vamos dizer assim. E o aspirante se enquadra também o vaqueiro que já foi um amador bom, que não está mais vamos dizer assim, no seu auge de índice técnico, aí você fica no aspirante também. Por exemplo, não tem nada a ver essa história de ser dono de parque, não. Não, por exemplo, se o Dr. Bruno Brilhante não quiser correr a categoria Master, ele desce, qual? Ele corre aspirante. Então pode dizer descer. Não seria descer. E para outra categoria. Mas ele correria na categoria. Ele pode correr a categoria aspirante. Ele pode correr isso. O Master é só um privilégio de quem tem mais idade. Mas o índice técnico de Dr. Bruno é um índice técnico muito bom e ele com certeza seria competitivo também na categoria aspirante. Porque eu fiquei em dúvida, um menino novo desse competindo aí com... mas aí com certeza aí Luiz Henrique, ele deve correr aí esse ano, no máximo com o rendimento que ele vem. Eu vi um boi que ele colocou na disputa da categoria aspirante. O novo dele eu não considero uma vantagem, é um novo 16 anos. 16 anos já tá começando a ficar duro, já tá ficando duro já. Aí o próprio campeonato manda ele subir de categoria, né? Aí justamente, é quando chega se ele conseguir manter, porque às vezes também você corre uma vaquejada muito boa e depois não ganha mais nada. Mas ele não tem essa característica, né? Ele tá correndo, ganhando sempre, ganhou no amador também, que é uma categoria acima da dele, vamos supor. Então provavelmente ele deve correr mais esse ano aí, no máximo outro ano. Por isso que é bom, tá vendo? Quando adquirir a maioridade vai subir. Porque me disseram que era pra quem era dono de parque. Não tem. E eu tava com isso na cabeça, aspirante. Mas você não disse o nome do cavalo que Luiz Henrique correu? Não, esse cavalo é uma égua. Já não falou dessa égua lá que tinha comprado. Brisa Real. Brisa Real. No amador ele correu numa filha do cavalo do meu pai, numa filha do Alrebinho. Mas essa égua aí eu não conheço. Brisa Real. Então, nova promessa da vaquejada, Luiz Henrique correndo montado em Brisa Real, né, representando o Parque Asa Branca de João Câmara. E aí, já tá líder. Primeiro lugar, Luiz Henrique com 100 pontos. Segundo lugar... Se a gente puxar, Pikachu, o vídeo tem um boi na rodada anterior, aí um boi preto, que ele dá uma pegada, o boi vem na beira da cerca assim, ele dá uma pegada, aí o boi não cai. Aí ele segura. Aí quando chega mais ou menos assim no meio da faixa, aí a égua dele, em vez de correr para frente, ela corre voltando, dá uma pirueta, voltando no sentido brete, quando o seu boi sai. Aí quando ela dá a pirueta, o boi cai assim, bola. A galera na arquibancada deu um grito, a arquibancada já tava cheia, a galera gostou muito. Pois amanhã eu vou pegar esse vídeo pra botar no Resenha dos Esportes, Daniel. Júnior Luiz é segundo lugar, em terceiro lugar empatado Wilda, Iranilson e Dudu Barbosa. E em sexto lugar empatado Estourinho, Hilton Figueroa, Dedé de Capim e Lucas Borba. Bem equilibrado. Se você ver a tabela da pontuação do portal no aspirante, como é que tá nesse início de campeonato? Tá tipo assim, o vaqueiro que tá ganhando é mais ou menos o vaqueiro da região, então não tem ainda aqueles vaqueiros que estão fazendo todas as etapas, vamos supor. Teve a vaquejada em João Pessoa, aí tá mais regionalizado. Tá regional. Aí quando tiver umas 10 etapas, aí vai começar aqueles que estão ganhando aí mais, e aí começa a ficar aquela coisa mais acirrada. Tem uma frequência mais. Mas até assim, uma dica aí, ó, para quem é da categoria aspirante, você que sonha em correr o campeonato Portal e ser campeão brasileiro de vaquejada, ainda está em tempo esse ano, porque não tá uma pontuação tão esticada. Porque o primeiro lugar tem 100 pontos, se você ganhar uma vaquejada no primeiro lugar, você já fica nos pés dele. Então, tem a oportunidade aí ainda de brigar pelo campeonato. Pois então, minha gente, parabéns, né, ao grande campeão Luiz. E pra gente começar a falar do leilão. Falaram aqui, ó, Bruno Viana comentou aqui botou, é Dedé de Capim, o segundo colocado, que tava brigando aí com o Luiz Henrique no aspirante. E pra gente colocar a galera também na nossa conversa aqui, Aldo aí já colocou o chat aí, ó, chegando mais gente pra assistir. Júnior Rodrigues, Vitor Rayara vai dar vida esse ano, patrão. Daqui a pouco a gente fala de Vitor Rayara. Honorato TV, ligado aqui nessas duas feras. Deve ser bem jantes. Aí, Marcos Souza falou, ó. Giovanni já falou que não vai correr todas as etapas. Ele tem as coisas no Maranhão, não pode abandonar.
Abandonou. É verdade. Com certeza ele não deve correr, Marcos, todas as etapas, mas se ele ganhar uma ou duas, ele vai fazer um esforçozinho sempre pra ficar aquele gostinho de você querer ganhar o campeonato, né? Junto tá dando os filhos, né? E Lemos, show de podcast, muito conhecimento envolvido. Obrigado, Lemos, mesmo. Com essas duas feras aqui, eu também só faço aprender vaquejado. Tô aprendendo devagarzinho, viu? E antes da gente falar do leilão do Aras RC, que vai ser esse mês, a gente vai falar um pouquinho também da categoria na disputa amador, porque o título ficou em casa, Daniel. Neto de Ducha, bota aí, Aldair, o vídeo da galera que disputou. Aí, o que me chamou a atenção, Daniel, na hora que Aldair vai colocar aí, tinha 22. Aí colocaram os galeguinhos que os profissionais pegaram. Colocaram os rinocerontes lá. Renatinho, só ficou 2. Separou rápido, não foi? E aí, Daniel, olha só. Pra você ver. 22 duplas. Você se lembra que eu disse? No podcast. Não, só 3. Só feito de pontuação, ficaram empatados os que perderam aí na quarta colocação. A diferença do vaqueiro aspirante, do amador. 1071. Né? Aí o vaqueiro da categoria amador já é um nível já quase. Aí o Júnior representa a Mossoró, o Rio Grande do Norte. Mas ó, no profissional, no amador de 22, agora vem com você, o Rio Grande do Norte está na sua mão. Esse mesmo boiada de 22 não soltou, 10%. Então foi a boiada que pesou mesmo. Não é a boiada. Vem Neto de Ducha, é Santa Cruz do Capibaribe, é o Parque Choboi, ele tá em casa. Em seguida, Fernandinho Lucena. Eu acho que ela entrou com 15 ficou 11. Não. O profissional tinha 11, que ficou gelada. 25 quando classificou. Que ficou vaga de 8 mil. E o boi quase não sai do breve. Prepare o seu coração, prepare a sua emoção. Alô, Santa Cruz! Olha ele aí! O amador. E o Neto de Ducha vem lá. Abre a cancela, tá tudo certo agora, vem ele. Vem em busca do título, agora trabalha, vai controlando o Neto de Ducha, vem. Da ponta do protetor, sensacional. Vai com tudo pra fazer valer, garoto! Olha a botada de Neto de Ducha aí, só ele que botou também. E aí essa boiada é uma boiada com certeza muito Mobral. Neto partiu na frente, pra completar a rodada. E aí eu vi também, ele ficou bem emocionado o Ducha. Não deu o pai dele. Agora aí, ó, agora o trabalho de esteira, porque o boi tá indo. Quer saber se tá certo lá. Quando o boi cai na segunda faixa, Pikachu, você vê que ele dá um empurrãozinho. A água bate na parada. Não deu pra ele. Lucena, Neto Caruaru, vem aí. Mas olha os eventos da vaquejada brasileira lá é Pixbet Portal. Uma vez. Ei, em outubro a gente se encontra por lá. Ei, vem no Lucena, Neto, vem lá. Ele vai trabalhando, vai controlando, vem aí. Ei, é o Parque Fernando Lucena, Caruaru. Fernandinho, vem lá. É pra fazer valer, segura, garoto. O profissional, quando foi correr no outro dia, ele pega a boiada. Com esse resultado dos 3 que estavam na rodada, tem algum bom recurso, meu padre, velho? Aí o que você falou, ele derrubou o boi, mas ficaram empatados na segunda colocação. Um boi desse leva uma dos puxadas, ele já consegue se segurar. Aí o São Júnior, Nilo Neto, Aras RH, Mossoró, Rio Grande do Norte. 4.019. Fernandinho Lucena, Chiquinho Lucena, Parque Fernando Lucena. Mas também conseguindo se segurar mais, aí fica mais difícil. Pois foi legal, minha gente, porque o Neto de Ducha é de Santa Cruz do Capibaribe, né? Então o título ficou lá na reestreia do Parque Araguaia e ele tava montando Dona Princesa, que é filha de Dom Príncipe Bar. Ele disse, Renatinho, e quando eu for falar dos vaqueiros, eu tenho que falar o nome do cavalo também. Não apanha aqui. É porque é importante. Você gosta, né? A casa agradece. Você gosta, né? E aí, com o pai dele exteriano, né? Representando o Ara Showboy. Então o título do Parque Araguaia ficou lá em Santa Cruz do Capibaribe. Daniel, você, né, deu uma entrevista lá pro Resenha dos Esportes, mas pra galera aí do canal ao vivo Vaquejada, qual a importância de voltar uma vaquejada num parque como o Araguaia? Eu acho muito importante porque a gente viu que a galera da região lá tava com aquela vontade de vivenciar uma vaquejada do Portal. É uma região ali que você pegar Pão de Açúcar, Santa Cruz do Capibaribe, Vertente, Surubim, Taquaritinga, Toritama, ali, tanto de criador que tem, de cavalo, de vaqueiro, uma região que é muito difícil a gente criar cavalo ali, porque eu conheço mesmo muitos amigos que criam cavalo ali naquela região, cachorro, eles têm que comprar água, muito seco, tem que comprar o capim, tem que comprar a ração, tudo longe, meu amigo, e o custo vai lá para cima para você manter um cavalo, né? A gente aqui tem volumoso à disposição, água, tudo. E aí tem uma etapa de um campeonato desse, com a presença de público, um parque que é muito aconchegante ali, você viver aquele ambiente ali daquela arquibancada, né? Eu gostei muito, e aí tá de parabéns o proprietário. Eu não conheci ele pessoalmente, conheci
O irmão dele lá na vaquejada falou comigo e tal. E tá de parabéns pelo evento. Com certeza vai ficar marcado aí no calendário aí para os anos seguintes do Portal Vaquejada. O Aras lá, Renato, não pensa em fazer também pista de vaquejada, não? A gente tem a pista de bolero, que é praticamente colado na fazenda. Então a gente sempre faz a parceria. Sempre faz a parceria ali com o bolero. Tanto nas etapas quanto no campeonato da PBQM, né? Isso que tu falou, eu acho que o Austin é de Santa Cruz, mas parece que os cavalos dele é em Limoeiro, né? Parece que a fazenda dele... Não, Limoeiro gera guerra. O Austin é de Santa Cruz. No momento, o Austin tá correndo no Grand Polo Street, esse cavalo fica lá no Aras WM, que é ali teve até uma vaquejada lá agora recentemente, em fevereiro, que é nas margens da BR do lado direito. Mas o pai de Austin tem um sítio, tem uma fazenda, uma vez o Austin até me levou lá, e fica lá em Santa Cruz, na saída para Jataúba. Então, minha gente, um abração a todo o pessoal de Santa Cruz, Toritama, Pão de Açúcar, né, Taquaritinga, e também no Amador tá disputadíssimo, viu? Popó continua liderando. Ó, Pikachu, só uma observação para os meninos da mesa. Comentaram aqui que quando a gente tá falando e tá passando o vídeo, tá saindo as duas, o som do áudio da gente e do vídeo. E tá quando colocar o vídeo, Aldair, tu tira o áudio do vídeo. E aí tá Popó Pocinho, com 105 pontos, empatado com Caio do Rato. No Amador? No Amador. O líder é quem? Tudo, Popó Pocinho com 105. Ó a pontuação, Daniel. O terceiro lugar tá com 100. O quarto tá com 95, o quinto tá com 90 pontos, então tá praticamente todo mundo empatado. E depois vem empatado em sexto lugar com 75, Cristiano Pebinha, Marcelo Porto, Augusto Brinquedo, né, que o pessoal chama ele de Brinquedo, e Tarcísio Veloz. Então, tudo igual no Amador também. Muito bom, muitos amigos meus, a gente nem comentou também aí, Pikachu, na rodada do Amador eram 3 duplas, tava passando o VT aí o São Júnior lá de Mossoró também, um amigo meu também de vaquejada, comprou esse cavalo ano passado. Esse cavalo fez campanha com o Danilo, ganhou vários X1. O ano passado nos campeões não tinha o confronto, né, do X1. E aí o São Júnior comprou esse cavalo e tá aí se dando bem, se entrosou no cavalo, ficou em terceiro, na verdade empatado com o Fernandinho, né, em segundo. Mas, minha gente, um show de bola, parabéns ao pessoal do Parque Araguaia, né? Muito obrigado pela recepção que vocês tiveram, toda a equipe da Pixbet. Realmente tá aí, mandar um abraço para toda a galera da Pixbet que já tá lá no Parque Paraná assistindo aí, né? Então, Ailson, Alex, Júnior, Paulinho, Paraibinha, Mangabinha, Caio, toda essa galera já tá aí no Paranatama para poder se preparar. E o pessoal não para não, Renatinho, já tá aí. Até proposta estão fazendo para mim. Já tá aí, tenha calma. Aldair, coloca aí o vídeo aí do Aras RC pra gente falar um pouquinho desse leilão que vai acontecer, minha gente, tá aqui pertinho, em Ingá, aqui na Paraíba. E aí eu gostaria de convidar esse ano vai ser aqui em Campina. Desculpa, vai ser aqui em Campina Grande, na Quinta da Colina. E aí a gente vai convidar, o Renatinho vai fazer o convite, né, para que todos vocês possam vir prestigiar aqui. Deixa eu daí colocar o vídeo aí, que eu achei o vídeo bonito, viu? Um evento que marca a 20ª edição e uma tradição em excelência na criação de cavalo de vaquejada. Com 38 anos de história e uma belíssima trajetória dentro da raça quarto de milha, o Aras RC, localizado em Ingá, na Paraíba, é hoje o maior criatório do estado e está entre os 5 maiores criatórios do país em vaquejada, segundo o ranking da BQM. E agora, um momento histórico. Pela primeira vez desde a sua partida, o Aras RC disponibilizará coberturas do Eternally Rojo. Cavalo esse que é conhecido por muitos como o ouro da vaquejada. Um garanhão que sempre se destacou entre os melhores e continua fazendo história nas maiores vaquejadas do Brasil. O leilão acontecerá no dia 26 de abril no Quinta da Colina, em Campina Grande. Uma oportunidade única de garantir as melhores genéticas da vaquejada. Será uma noite inesquecível e nós aguardamos vocês. Então, minha gente, vamos falar um pouquinho desse leilão que vai acontecer aqui na Paraíba, em Campina Grande. Vamos começar por quem? Daniel é da família, né? Daniel,
Diga a importância de um leilão desse aí para toda a galera da vaquejada. Rapaz, Pikachu, é muito importante. Eu acho assim, existem aras que são tradicionais na vaquejada, assim como o Aras RC, como o Aras Joel Gonçalves, que tem uma genética que todo mundo quer ter no seu plantel. Então, se eu sou, vamos dizer, eu sou um amante da vaquejada, eu tenho uma égua, um garanhão, eu tenho que ter alguma raça desses aras tradicionais para eu poder ter bom resultado com a minha criação. Então, quando vai ter um leilão desse como o do Aras RC, assim, cria uma expectativa entre os criadores do que é que eles vão disponibilizar, porque é uma genética boa, que tem resultado na vaquejada, porém o rojo não é mais vivo, então é uma coisa limitada, não está assim à disposição, lei da oferta e da demanda. Então eu acho que Renatinho com certeza com o pai dele deve ter separado o que tem de melhor da geração ali do que nasceu para vender. Lá eu faço parte também do Parque Bezerra Marinho, nós também estaremos presentes no leilão como convidado, estaremos vendendo. Convidado especial, né? Com 5 lotes lá, só matriz do que a gente tinha de melhor com a venda do Nilo. A gente vai ter que dar uma enxugada na quantidade de animais que a gente tinha, porque a gente só tem 10 coberturas dele anual disponível e a gente tem 40 e poucas matrizes. Então a gente vai ter que dar uma diminuída lá. E aí a gente vai colocar, por exemplo, a gente vai colocar uma filha do Dom Diego Baras, que é um cavalo muito produtor na vaquejada. A gente vai colocar uma filha do Napoleon Suis para vender lá, que é um cavalo também lá da ração Integral Mix, muito produtor. Vai ter uma matriz que é doadora de embriões, na verdade, e é atleta de vaquejada. Em 2023 ela foi campeã do campeonato PBQM, está pronta para correr boi. A Flake, que é uma égua de esquerda lá que fez campanha com o Maviael e está ativa. Até essa semana eu vou fazer um treino lá, puxando boi nela para um vídeo atual para a galera ver ela correndo. Então, isso é só um pouquinho do que os convidados estão levando, fora o que o próprio Aras RC já vai disponibilizar, que são a criação lá do Filhos do Rojo, no leilão, que o Renatinho pode falar melhor o que é que vai estar colocando. A Rocha, Renatinho, diga aí pra galera o que é que você vai trazer ao mercado para quem nesse tá leilão, que se brincar eu compro até um potrozinho novinho lá, dependendo aí das parcelinhas. Então, Pikachu, para um evento desse, como todos os nossos eventos anuais, a gente separa realmente o melhor da nossa criação, tá? Tudo que nasce lá em casa, a gente, desde o dia que nasce, ele já é direcionado para algum leilão. Se vai ser com 1 ano ou com 2 anos. Então, o que podem esperar é o melhor da genética RC. A gente vai vender, são 9 filhos do Rojo, 4 fêmeas e 5 machos, e 6 matrizes. Já com que média de idade? Os potros é na faixa de 1 ano e meio até 2 anos, tá? E vamos abrir mão de 6 matrizes também, Apolinho, Aragão Apolo, Napoleon Suis, Roland Jack, enfim. O que a gente tem de melhor também pelo tamanho da festa. E de convidados, como o Nando também falou, a gente vai estar reunindo os maiores criadores do estado e do Nordeste, né? A gente vai ter Bezerra Marinho com 5 lotes, vamos ter Aras AF, Alexandre Farias, Professor Carlos, República dos Lagos, Fazenda Baixa Verde. A gente vai ter Joel Gonçalves, que não é paraibano, mas por muitos anos fez o leilão Paraíba Roça com a gente, então ele tem uma identidade paraibana, que é a casa do Diego Baez. A gente vai ter Potiguar, Ponto Certo, enfim. Sem falar, Nato, acho que é interessante a gente falar da estrutura do leilão que vocês trouxeram para Campina Grande. O leilão vai ser lá na Quinta da Colina, né? Um ambiente diferente. Exatamente. Esse ano marca a 20ª edição de leilão que a gente faz. Não 20 anos só com o leilão? Não necessariamente 20 anos de Aras RC, porque antes de fazer o leilão... Não 20 anos de leilão Aras RC, porque antes de fazer o leilão RC, a gente fazia o leilão Paraíba Roça, que foi um leilão que fazia na vaquejada de Vando Cunha Lima, por 15 edições a gente fez. E aí no final do Paraíba Roça a gente começou a fazer leilão RC e Paraíba Roça junto, e depois ficou só o RC. Então, juntando o primeiro leilão Paraíba Roça, hoje fazem 20 anos do nosso primeiro leilão, né? Esse ano vai fazer 20 anos do primeiro leilão. E a gente quis resgatar um pouco disso de juntar todos os criadores, né? Porque aqui era o momento, Paraíba Roça, de juntar realmente todos os criadores de Campina, da Paraíba. A gente fazia uma festa bem bacana lá. E terminou que foi individualizando. A gente faz nosso leilão RC, o professor Carlos faz o dele, Cuca faz o dele, enfim. E Campina merece um evento desse. Então a gente procurou
um lugar que a gente podia receber nossos amigos com muito conforto, né? Que é o caso do Quinta da Colina. Se eu não me engano, é o primeiro leilão que vai acontecer lá. Quem conhece a estrutura do, o espaço é espetacular, do Quinta da Colina, o buffet do pessoal, de Adigley, enfim. Os leilões hoje estão indo muito por esse caminho de conforto, né? Ar-condicionado, banheiro, perto de aeroporto, hotel. A logística, né? Logística, né? Termina que tem quem gosta de beber alguma coisa para ir para a fazenda, tem um deslocamento, voltar à tarde. E a gente pensou tudo nisso, onde é que a gente conseguia atender nossos amigos com o maior conforto possível. Então, por isso a escolha do Quinta da Colina. Já fica o convite, né, Nato? Para Pikachu estar presente lá ao vivo. Ele está convidado, não. Tem um negocinho também, ele está intimado. E outro, porém, também, que é o ponto-chave da gente fazer uma festa desse tamanho, é porque vai ser a primeira vez que a gente vai disponibilizar coberturas do Rojo desde a sua partida, tá? Contando um pouco da história também, Pikachu, o Rojo, em 2012, a gente cotizou, a gente vendeu cotas de cobertura dele pela primeira vez, e o Rojo bateu o recorde nacional. Foi o cavalo que mais vendeu cotas de coberturas naquela época no Brasil. Então foi um cavalo muito usado na Paraíba e em todo o Nordeste. O cavalo da gente hoje, ele tem mais de 1000 filhos. Então, você tem noção, todo ano nascia quase 100 filhos por ano no Nordeste do Rojo. Foi um cavalo que produziu muito. E quando ele morreu, ficou essa carência, né? Não tinha mais, era um cavalo que era muito usado, os criatórios usavam, os cotistas. E aí, por 5 anos, a gente não disponibilizou ao mercado. E esperando a tecnologia chegar mais perto da gente para a gente poder disponibilizar nesse momento, tá? Então, pela primeira vez, a gente vai conseguir atender os amigos, vai disponibilizar a cobertura do Rojo. Não é um volume muito grande, são pacotes limitados, exclusivamente em X, que é uma tecnologia que a gente consegue ter um aproveitamento melhor do sêmen. E por isso uma festa desse tamanho para a gente tá fazendo um evento bem bacana do tamanho que o Rojo merece. Ô, Renato, uma curiosidade, não sei se o pessoal de casa vai ter essa curiosidade também. Então, o sêmen do Rojo ficou guardado por 5 anos. Isso. Aí com essas novas tecnologias, vocês conseguiram fecundar os embriões, né, com outras matrizes, né? Eu posso explicar. Explica aí, Daniel, explica aí. Porque é o seguinte, quando você tem um cavalo que ele começa a se destacar como garanhão ou um grande atleta, geralmente o que todo criador faz é fazer o congelamento de sêmen desse cavalo. É o seguro do cavalo. É o seguro do cavalo. Muito melhor que você fazer um seguro de vida do cavalo é você fazer um banco de estoques de sêmen. Então, antigamente, existe uma técnica chamada X, que é uma coisa moderna. Antigamente não tinha ela. Então, antigamente, as pessoas congelavam o sêmen do cavalo nos botijões de nitrogênio e quando o cavalo morria, por exemplo, aí não tem fim. Você tá lá no nitrogênio, o sêmen do cavalo. Então, antigamente, o cavalo morria, você queria usar o sêmen, fazer um filho daquele cavalo que morreu. Aí você ia lá no botijão, preparava a égua, quando ela estivesse no ciclo bom, para você colocar o sêmen nela, você ia lá no botijão, pegava, dependendo do cavalo, de 3 a 7 paletas. Tem cavalo que tinha até 10 paletas, você pegava, gastava do seu estoque, botava naquela égua, para ver se ela ia, vamos dizer assim, engravidar. Aí se engravidasse, bem. Se não engravidasse, você perdeu 10 paletas. E, só que isso aí gastava muito. Por exemplo, o cavalo do meu pai, o El Rei Bingo, morreu, a gente tem menos de 1000 paletas desse cavalo. O Nilo, na negociação, a gente tinha 4000 paletas do Nilo, antes da negociação já congelado dele. Né? 4 vezes o que eu tinha do El Rei Bingo. Então, com a técnica da X, você pega, por exemplo, eu não inseminava a égua com 10 paletas, a X você pega uma paleta só, aí você corta um pedacinho da paleta, aí você pega o espermatozoide, né? Que tá sadio, que tá bom, que tá tudo ok, e já faz a fecundação in vitro e coloca na égua pronto, o embrião. Então a técnica melhorou. Então vamos supor, você gastava 10 paletas para arriscar inseminar uma égua, uma prenhez. Se ela perdesse, perdia as 10 paletas. E agora você pega uma paleta, tira um pedaço. Porque se você pega uma paleta e descongelar, quantos milhões de espermatozoides tem? Você divide uma paleta em 10. Eles fazem 10 partes. O que Dana está querendo explicar é que, dependendo do volume de palhetas, você não consegue atender muitos clientes
por conta do desperdício. Aí você vai gastar e vai acabar a história do cavalo. Então, por isso que atualmente existem muitos aras que estão revivendo cavalos. Por exemplo, cavalos que morreram há 10 anos. O Apollo VM, o Roland Easy, o Don Diego. Tem um cavalo chamado Dash Forecast Júnior, que eu acho que faz mais de 20 anos que ele morreu e recentemente tem filho. O Safadão mesmo tem uma filha dele, levando sela. Então, porque todo mundo pegou o sêmen do seu cavalo, guardou e ficou esperando alguma oportunidade de alguma tecnologia para melhorar. E agora, quando apareceu isso, aí todo mundo está usando esses cavalos. Então, 5 anos sem você disponibilizar. 5 anos que a gente está só produzindo em casa, mas nunca vendeu cobertura. Usando só para eles, entendeu? A gente produz em casa hoje por volta de 10 a 15 potros por ano. Usando essa técnica X, né? Que é um volume muito pequeno. O rojo, como eu falei, a gente produzia em torno de 30, 40 potros por ano, mais os cotistas. Então, era mais ou menos 100 filhos por ano que o rojo tinha. E passou a ter 10 filhos por ano. Então, com a X, a gente vai conseguir disponibilizar e vão nascer mais filhos do rojo fora do RC agora, né? Ô, Renatinho, então você está aumentando, né, a produtividade lá do Aras. Então, eu acho que quem for pro leilão vai ter uma maior oportunidade de adquirir os produtos do roxo agora, Você está dando uma oportunidade de um criador fazer o seu filho do Eternal Roxo. Porque até então, ele tinha que comprar o de Renatinho. RC, isso. E agora o Aras RC... Então fica mais em conta. Não é nem a conta, é tipo assim, cachorro, que às vezes você quer usar na sua égua. Você tem uma égua de vaquejada muito boa. Você tem um sonho de ter o filho do Eternal Roxo na sua égua. Valoriza a sua égua também. Valoriza a sua égua e você vai fazer Mata do sua jeito vontade, que você acha que é o melhor. Eu Porque acho que a gente tem uma linha de pensamento, né? A gente tem nossas matrizes doadores que fazemos produtos, mas às vezes o cara quer numa égua diferente, uma linhagem com sangue mais aberto. Só pegando o deixa, né? Mandaram aqui. Será que tem como fazer um filho do Eternal Fred ainda, que foi o cavalo que a gente comentou, que veio a linhagem do Eternal e deu todos esses Eternal? Infelizmente não tem. Existem alguns cavalos que na época não guardou, exatamente. Eu não tenho, por exemplo, existe outro cavalo chamado Rick Touro, que é um cavalo muito conceituado, que também não tem sêmen dele congelado. Mas respondendo essa pergunta aí, o Eternal Fred não, mas agora vamos começar a fazer o Eternal Steel, né? Isso, aí o Eternal Fred justamente, o Eternal Fred não tem mais sêmen congelado, e o Eternal Steel é um filho do Eternal Fred, que também correu vaquejada, ganhou muita vaquejada com o Neco Menezes, e esse cavalo eu acho ele morreu e ninguém sabia nem que tinha essas paletas congeladas dele. E encontraram em um botijão. Eu escutei essa história, eu vou falar aqui, mas não sei nem se de fato foi assim. Mas encontraram em um botijão de um Aras parceiro de Jonathan 7 ou 8 paletas desse cavalo, chamado Eternal Steel. Acho que tem mais um pouquinho. Não vai ser muito mas dinheiro. Aí eles começaram a editar de novo o cavalo. Não, mas entenda. Eu tô falando da questão do real, Daniel e Renatinho. Por quê? Qualquer cavalo, Pikachu, que tenha nível para você fazer comercialização de um sêmen que já morreu, só em você fazer essa comercialização já é uma raridade, é um cavalo diferenciado. Então não é barato, entendeu? Mas entenda, os leilões hoje, né, são uma coisa extraordinária. Aquele leilão que você participou lá em Recife, né, a gente viu as imagens, é coisa de cinema. Mas nesse leilão de Ricardinho, eu tô percebendo que de Renatinho vai ter muitas opções, né? Vai ter muitas opções se o cara não quiser o filho, né? Vamos dizer assim. Ele vai poder vir pro leilão e vai ter muitas outras opções para poder ele ver, né? Vocês estão disponibilizando. Com certeza. Vai poder comprar grandes amigos, né? Áreas parceiros do Aras RSC. O que eu tô percebendo é que é uma boa o cara que tá começando a vaquejada, o cara que tá querendo melhorar o plantel, participar desse leilão, porque ele vai ter muitas possibilidades, né? E olhar a condição do bolso dele também, né? Com certeza. Eu sou suspeito a falar, mas assim, o que tem de melhor na vaquejada ele vai encontrar lá. Não sendo no RC, vai encontrar nos convidados, vai encontrar, enfim, nos convidados. O que é que a gente pode dizer, por exemplo, Pikachu? Se você pegar a tabela do portal aí você pega os 10 primeiros colocados. Aí se você pegar a linhagem desses cavalos, o pai, a mãe e tal, com certeza a raça deles, o nome a genética do pai ou da mãe vai ser da genética que vai ter no leilão, entendeu? Por exemplo, que é isso aí que a gente tá falando, é Eternal Fred, é Apollo VM, Trojan Fit. Por exemplo, o cavalo que ganhou agora é Shade Steel. Isso, né? que ganhou o cavalo de Vitor Rayara, um cavalo chamado Shade Steel. A gente vai estar disponibilizando lá um embrião do Shade Steel na Inara, que é a nossa principal égua, Inara Roxa RC, que é a mãe do cavalo que Gera Guerra está correndo na categoria Derby.
o Jack Rouge RC, de criação nossa, que inclusive ganhou na categoria Derby também agora, na etapa do Portal. Então, o que a gente tá vendendo é o que tá ganhando no final de semana. Tá dando resultado nas vaquejadas. É um irmão do que ganhou na categoria profissional com o irmão materno do que ganhou na categoria Derby. Então, é genética de resultado, né? E para quem quiser participar do leilão, ainda dá tempo, Renatinho? Com certeza. Como A gente tá fazendo uma festa para receber todos os amigos lá. Todo mundo que for criador, que for do segmento, que tiver interesse em comprar algum animal, me procura, chama lá no Instagram do Aras, Aras_RC. Então fala comigo que a gente está à disposição para atender todo mundo. Dia do leilão? Dia 26 de abril, às 18 horas, no Quinta da Colina, em Campina Grande. Então, minha gente, Daniel vai estar lá, né? Se Deus quiser. Pikachu vai estar lá também, ó, ganhou o bonezinho aqui do Aras RSC. Agora, meu sonho, Daniel, era conhecer o Aras RSC, sabe? RC, meio que só leva jantos. Mas a gente vai lá. Neguinho lá pra abrir a porteira. Só leva iguinho. Já vou mandar preparar o carneirinho pra gente ir lá, Pikachu. Olha, quem não chora não mama, minha gente. E a gente ainda faz um programa lá ainda. E as imagens, ali é coisa de cinema. Eu achava ali, dava bonito Pikachu, um clipe de música assim, não é porque fizeram um clipe de música lá no BM, né? Foi. Luan fez lá, mas no Aras lá na RCC, lá em Gá também, né? Pra gente fazer uns clipes ali de música lá também é bonito, viu, seu Daniel? Vamos embora. Não é só lá pro BM não, viu? Ó, a galera tá interagindo nos comentários aí, Pikachu, querendo que a gente... Foi, bora daí, dá pra botar os comentários aí, ó daí, antes da gente falar do profissional agora. Tem alguma polêmica ou não? Quero saber logo isso, vamos preparar aqui no assunto. Tem uma polêmica, minha gente, que a gente não vai deixar de falar, né? Porque o nosso objetivo esse a gente considera o ano da vaquejada. E a ideia da gente, minha gente, é tentar melhorar a vaquejada, né? Então, assim, eu não posso deixar de falar, porque aí também eu vou falar igual o Baiano Ranch, Daniel. Eu estaria sendo leviano. Né? Mas aí todo mundo estava, né, super elogiando o Parque Araguaia. Então, antes da gente começar para falar da disputa do profissional, teve um probleminha lá durante o show, que foi a questão dos fogos, Daniel. E aí, eu queria saber de você, né? Porque você é o nosso especialista. Não, assim, a gente não precisa ter muita especialidade, Pikachu, pra gente saber que é uma coisa errada colocar fogos. Nunca deu certo em vaquejada história de fogos. Antigamente, esse problema dos fogos que teve essa semana foi no show. Mas antigamente criou-se uma cultura em vaquejada. No sábado da vaquejada fazia tipo uma apresentação na pista. Aí botava prefeito locutor, aí tinha uns fogos e tal. Aí os vaqueiros faziam uma chuva de eu não sei como é que chama aquilo. Botava um fio de um lado ao outro da pista, aí ficava uma chuva, aquele chuveirinho. Um chuveirinho, pirotécnico. Aí a galera passava nos cavalos por baixo e tal. E sempre tinha moído. O cavalo é muito sensível. O cavalo, eu não sei exatamente, mas mais de 1 quilômetro de distância o cavalo escuta e vê. Então, imagina, é igual cachorro, vamos supor. Aí quando estoura os fogos de artifício, a zoada é bronca. Eu vou dar meu depoimento. Mas a gente, eu tenho que também dar meu depoimento aqui. Deixa eu só lhe interromper isso que você está falando. Lá em Surubim, Daniel, o inventário, sabe de quê? Na hora que o cabo tava derrubando o boi, o cabo apertava o botão, os fogos ia pra dentro da pista assim. O fogo pegou no cavalo, pô. Lá em Surubim. Aí o cara... Então, quem é que tá nessa ideia de na hora que derrubar o boi? Tem que ter muita atenção. Os produtores, cuidado, então, né? Assim, eu queria deixar até um comentário para os donos de parque. O irmão, eu não sei se ele é o irmão ou é primo do dono. Ele falou comigo lá, um cara muito atencioso. Eu nem conhecia ele já veio falando comigo, tipo assim, pedindo desculpa, se desculpando. Gostou da vaquejada, a vaquejada foi boa, aconteceu aquele problema, não foi desculpa e tal. Mas assim, ele justificou e eu entendi o lado dele também. Uma vaquejada do tamanho dessa do Araguaia é uma vaquejada muito grande e tem coisas que você tem que delegar para outras pessoas fazerem. E às vezes tem coisa que passa despercebido e acaba acontecendo uma fatalidade dessa. Então ele comentou que contratou um pessoal de uma produção para fazer a parte de show. E que muitas vezes eu acho que esses caras de produção acostumados a fazer show e tal, não sabem nem o que é um cavalo. Não entende de vaquejada. Não entende de vaquejada. E que ele disse assim, olha, eu só não quero problema. Ele disse até assim, olha, eu só não quero problema pra gente. E acabou acontecendo isso. O cara disse que ia soltar uns fogos sem barulho, sem zoada, que era só as luzes e tal. E soltou aqueles fogos. E aí, meu amigo, depois que soltou que o cavalo... O grande problema, Pikachu, dos fogos é porque, tipo, quando um cavalo se solta,
que ele corre, aí ele puxa os outros. Os outros saem tudo correndo. Aí os outros saem acompanhando, que ele cria um bando. Aí pode ter carro na frente, pode ter o que for, que ele pisa em cima, passa por cima, quebra. Aí é. Mas, assim, eu não soube nenhum caso de morte por conta desses fogos, graças a Deus. Teve sim alguns acidentes, mas assim, tipo de corte, que costurou e tal. Menos mal, né? Não vamos dizer assim que foi bom, mas menos mal por isso. Mas serve de aprendizado para todo realizador de evento aí. Tenham atenção com as pessoas de produção que vocês vão contratar. Se não for pessoas do segmento, que conheçam o que é cavalo vaquejado, tenham esse olhar de ver o que é que eles estão programando em fazer, porque aí acontece uma fatalidade dessa, e aí, assim, não vou dizer que manchou, porque foi um evento muito bonito, mas se tiver alguma coisa para você falar de mal, ou assim, questionar sobre a vaquejada desse final de semana, eu só vejo esse assunto, porque boiada, o parque, recepção, o ambiente que ele fez, a reforma do parque lá para receber o público atrás, forró liberado para o povo, a gente não via aperto, segurança e tal, assim, foi uma vaquejada muito boa. Renatinho, viu o moído lá? Vi, longe de mim querendo passar pano em alguma coisa, eu acho que as devidas punições ou o que for tem que ser tomadas, mas eu não estava lá no evento, né? Eu vi pela internet a quantidade de postagens, vídeos. Eu acho que cabe um pouco de sabedoria de quem está fazendo algum tipo de crítica, né? Sabedoria e empatia. Acho que vale se colocar no lugar do produtor, né? Da festa, o cara que teve toda a atenção para oferecer a melhor estrutura para todo mundo que estava lá. Isso foi visto, né? A festa estava muito bonita. Infelizmente fugiu do controle. Às vezes, como a Dana falou, é uma festa muito grande, ele precisa delegar funções, e aí colocou uma pessoa que talvez não entenda tanto de cavalo, de animal, e às vezes também tendo uma boa intenção de fazer um show bacana, enfim, chamar a atenção, perdeu a dosagem e teve todo aquele transtorno, né? Mas olhando como uma família vaquejada, eu acho tão interessante a gente estar fazendo alguns tipos de postagem, divulgando, porque isso suja o nosso esporte. Eu vi portais de outras coisas, que assim, só portais rurais, nacionais, soltando. Que isso não vai levar nada para vaquejada, né? A gente tem que saber a forma de criticar para ajudar, Renatinho. Vai agora para meter o pau para falar mal, aparece uns 1000. E são pessoas que não vivem da vaquejada. Exatamente, então... pensar 2 vezes antes de fazer uma postagem, uma divulgação. Principalmente Instagram de notícias. De notícias, coisas, verdade. A gente tem que ver que a gente tá tudo na mesma direção, né? Querendo o bem comum da raça e do esporte. Exatamente. Então, assim, pelo que eu percebi, eu acho que a BVAC soltou uma nota para cancelar a chancela do parque, repudiando. Então, provavelmente, o parque deve ter as punições, deve pagar multas e tudo mais, né? Pelo que eu entendi, o parque se colocou à disposição na manhã para socorrer qualquer cavalo, qualquer problema que tivesse acontecido. Prestar assistência, né? Prestar assistência na questão dos prejuízos dos vaqueiros. Eu acho que eles não ficaram se escondendo, né? Então é uma vantagem. Querendo ou não, é uma atitude. Bem já, né? Mas aí, minha gente, fica a dica, e não só da questão dos fogos, né? Vários vaqueiros, vários donos de equipe, falou também a questão dos paredões. Então você que for dono de parque, se você quer fazer sua festa, faça mais afastado. Faça, né, num local separado, onde ficam os cavalos, onde ficam os caminhões, para que isso não aconteça. Porque já imagina um cavalo caro desse, morre dentro de um parque desse por conta de um fogo, por conta desse barulho e tudo, vai sobrar para você, dono de parque. Então é melhor a gente evitar isso, né? Melhor que sirva de exemplo para que não aconteça mais, né, Daniel? Verdade, isso aí ficou de aprendizado. Então vamos para falar do profissional. O povo essa hora, Renatinho, tá chegando em casa ainda, ó, Oliveira Bezerra, diretamente de Boqueirão. Tem algumas perguntas aqui, Pikachu, que eu li, ó, que é sobre o profissional. Dom Henrique Stil, que Delvano Almeida correu, é irmão do ídolo do Vitor Rayara? Não é. O Dom Henrique Stil é o cavalo baio que Delvano correu essa semana, se classificou. Ele é filho de um cavalo chamado Destiny Stil. E que é linhagem Eterna Lifred também. Acho que outra mensagem falou aí, né? Que os 4 primeiros do portal, se eu não me engano. Tem a linhagem Eterna Lifred. E o ídolo Shade Steel, que o Renatinho já falou, é um filho do Shade Steel. Outro pessoa mandou mensagem aqui, o Enia Barbosa mandou. Vale a gente lembrar aqui, dizendo que é o Galeguinho da Santa que está assistindo, nos acompanhando aqui. Esse Galeguinho da Santa, Pikachu, não sei se você já viu algum vídeo dele no Instagram. Ele andou por muito tempo com o Zé Borges e com
com Luiz Henrique e Luiz Heriberto. Ele tem uma fé muito grande e tal, e ele andava com a santazinha dele, enquanto os meninos estavam correndo, ele ficava no final da pista, e tá nos acompanhando aí, mandar um abraço para ele. Muita pergunta aqui sobre o portal. Daniel, na sua opinião, a briga do campeonato entre Vitor e Renan... Calma, você vai falar daqui a pouco. Então, peraí, galera, o homem tá me segurando aqui, eu vou me segurar. Só respondendo uma pergunta aqui, Yuri perguntando sobre o Legacy. O Legacy é um cavalo da gente também, que tá correndo com o Manuel de Heleno. Não foi para essa corrida do portal, tá? Mas vai próximo final de semana. Ele, depois do derby, ele classificou lá tanto no derby como no congresso, na categoria aberta. A gente deu um descanso e semana que vem ele já tá correndo de novo o Campeonato Portal PixBet vaquejada lá na categoria derby, tá? Boa, Renatinho. Pergunta de Estácio Silva. Oi, boa noite. Meu nome é Estácio. Minha pergunta é por que vocês não falam do Prado? Boa, Estácio. Esse final de semana eu ia participar de uma corrida de Prado lá em Santa Cruz do Caparibe. Outra modalidade. Você falou. Boa modalidade você te falar também. A gente vai aproveitar, né, nesse nosso universo de cavalo, porque nesse ano, no Campeonato PixBet Portal, a gente vai ter 2 etapas que vão trazer rodeio, vão trazer os tambores, que vai ser em Souza, na Paraíba, e aqui em Campina Grande também, na Arena PixBet. Mas como nós estamos começando o nosso programa, a gente está ainda, né, dando aquela velha moral mais o pessoal da vaquejada, porque a gente acompanha o Campeonato PixBet Portal. Mas aí vai ficar anotado aqui e em breve a gente vai também trazer a galera do Prado para falar um pouquinho aqui. Eu mesmo não conhecia o Prado, Daniel. Não conhecia. Não sabia que era tão, vamos dizer assim, difundido aqui no Nordeste, que rolava tanto ali dinheiro. Na região de Monteiro, Sumé, aquela região ali. Como na Arena PixBet, a corrida de jumento, bicho. Meu amigo, envolve dinheiro demais. Jumento de 15 mil, 20 mil. Aí não tem noção, né? Não tem noção de vários áreas que trabalham com a corrida de jumento, bicho, várias famílias. Antigamente tinha muita argolinha, né? Hoje argolinha. Então a gente, né, vamos trazer essa galera também, entendeu? Mas se a gente deixar, a gente vai passar a noite todinha aí nos comentários. Daqui a pouco a gente volta. Vamos falar do profissional, né? Um oferecimento do Campeonato PixBet Portal. E aí, minha gente, coloca aí, Aldair, o vídeo 5 da disputa do profissional pra gente mostrar pra Daniel e pra Renatinho. Eu tive a oportunidade, Renatinho, de pegar ele lá, né? Ele tava escondidinho lá no Parque Araguaia, mas fazer silêncio. Não, baixa o volume, Aldair, do vídeo, e aí a gente vai comentando. Peguei ele, Renatinho, lá. Tava lá escondidinho lá no canto, lá eu falei, venha pra cá, vamos pra beira da pista pra gente olhar. E aí eu coloquei só o finalzinho, né? Onde essa foi a última rodada? Vitor Rayara, essa já é a última rodada. Na penúltima rodada tava Walter Xavier. 10ª rodada, essa não foi a última não, acho que foi a penúltima. Na penúltima. Que os dois colocam, coloca ele e coloca Juninho. Tava Walter Xavier, Vitor Rayara com 2 e Júnior Vitório com 1 senha. E Renatinho, ele disse que ia ser ou Vitor Rayara, ou Delvano, ou Juninho. Ele cravou 2 de 3. Tava afiado no palpite. Olha a torcida aqui do lado, ó. Tinha a galera lá do grupo. Eu não vou mentir. A festa tava muito bonita, viu? Eu não vou mentir. Eu sou fã de Walter Xavier. E eu fico torcendo, Renatinho, que é pra outras duplas ganhar, que é pro campeonato pegar fogo, entendeu? Né? Eu torço pro campeonato ficar equilibrado. A disputa agora tá bem... Como eu percebi que a torcida tava muito grande pra Delvano ganhar também, né? Pra poder resgatar Delvano, voltar pro campeonato. Os dois abriram muita distância. Agora, pra encostar alguém... Mas aí, né? Quem vai falar é o especialista, né? O Moral Daniel dessa última rodada. Assim, vale lembrar, porque a gente, do último programa que a gente fez pra hoje, semana passada teve a vaquejada aqui, Renan ganhou o primeiro lugar. Teve uma reviravolta, né? Então... Renan, vamos supor, Renan vem de alguns anos não, vamos dizer, o ano passado ele foi um ano meio que apagado, no final do porque ele ficou tentando encaixar um cavalo, mas não se deu, ele começou com o Boston, aí não correu muito, assim, correu, mas não, vamos dizer assim, não convenceu 100%, depois ele foi para a cela do Mancha da Bahia, chegou a ganhar o primeiro lugar, disputou X1, mas assim, vamos dizer, ele não foi uma briga direta ali, como ele tá esse ano. E Renan é um cara que tem espírito de campeão. Não tem cara que... E mesmo assim, no final, ele encostou... ainda ficou... Mas a briga dele era mais com o cavalo, não como o vaqueiro. Verdade. Que o vaqueiro ficou Delvane, Gera e Zé Barreto. E Renan tem um espírito de campeão. Renan já ganhou... Fez vários cavalos campeões brasileiros de vaquejada. E esse ano ele conseguiu pegar um cavalo... que ele montou e logo se acertou. Um cavalo que já vinha numa alta do ano passado, o cavalo que Renan tá, o Mr. Diego Fred. O ano passado já fez uma campanha muito boa. Ele vinha, o ano retrasado, ele vinha na cela de um amador e Zé Barreto saiu algumas vaquejadas nele, começou a ganhar no profissional.
Então já chamou a atenção de uma equipe profissional. Quando foi ano passado, foi comprado pelo Grupo Cordeiro e na Sela de Vitor Duré começou um ano ganhando tudo, ganhando X1, ganhando campeonato, que eu acho que isso é até uma coisa que pesou para ele, que eu não teria feito isso. Mas ele estava correndo ano passado X1, PEPB e Portal Vaquejada. Então o cavalo começou excepcional, assim como ele está esse ano. Só que quando foi do meio para o fim do ano, aí eu acho que bateu o cansaço. Você vai ver isso, é uma coisa que eu posso ressaltar aqui, porque você vai ver isso, que nas linhagens do cavalo, a gente chama, existem cavalos com linhagens de corrida, que é o Prado, e existem cavalos com linhagem de trabalho. O Prado é manga larga, quarto de milha? Não, quarto de milha. Ou puro sangue inglês. Velocidade. Ou quarto de milha ou puro sangue inglês. Então, na vaquejada, existem cavalos que têm na genética dele raças mais de corrida, e existem cavalos que têm linhagem mais de trabalho. Os cavalos que têm a linhagem mais de corrida, ele tem as características de ser mais, por exemplo, na carreira vem mais zangado, vem mais... Mas são cavalos que têm mais pulmão, que aguenta mais repuxo, que, por exemplo, ele se recupera mais rápido depois de uma disputa dessa, ele corre 20 boi, na outra semana ele ainda tem gás. E já os cavalos de linhagem de trabalho, eles são cavalos que são mais brandos, mais calmos, mais inteligentes, porém não aguentam um repuxo de um cavalo de corrida. Então, se você tem um cavalo de trabalho e o seu cavalo está bem e tal, você não pode abusar da boa vontade do seu cavalo, que está correndo bem, começar, vamos dizer, deixar a boi bolar na mão demais, correr seu cavalo essa semana, não fazer uma recuperação boa dele para correr semana que vem. Vamos supor, se for correr a classificação do profissional semana que vem, quarta, quinta e sexta, e você usou muito seu cavalo essa semana, deixa para correr na outra semana só quinta e sexta, livra a quarta para ser um dia a mais para ele descansar e tal. Então você tem que saber, por exemplo, quando você me pergunta, Daniel, de 11 vaqueiros, quais são os 3 que você vai fazer a pole? Eu não vou chutar na emoção. Eu tenho que olhar na razão que é que eu estou vendo. E vaquejada não é sobre quem você é como você está. Às vezes... É o conjunto, né? O vaqueiro, não é só o cavalo... Não é que, se você falar, vamos supor, Vitor Rayara e do Luciano Steel é bom, são excelentes. Mas como está? Está bem? Está... Como é que ele está botando os bois? Tá botando os bois de lapada, que a gente chama que é aquele boi que você dá só um toquezinho, o boi já cai bolando, ou tá botando os bois aquela queda amarrada, fazendo força, o cavalo se matando todinho para fazer valer o boi. Então, para uma equipe que está disputando um campeonato como esse, tudo isso tem que ser analisado. E eu, por exemplo, quando eu vou analisar um cavalo, se é bom, um vaqueiro está correndo bem, eu analiso isso. Então, voltando para o assunto do cavalo de Renan, é um cavalo que excelente, que vem de uma campanha do profissional ano passado, correndo profissional, só que no final não ele deu uma sentida. Aí deu uma descansada boa e voltou com tudo de novo. Com o Renan, de 5 vaquejadas, ele ganhou 2 primeiros lugares. Então ele é um forte candidato para o campeonato desse ano, assim como o Vitor Rayara também. Não vai ser moleza, porque eu acho que os 2 cavalos que estão correndo realmente, que você vê acima da média, com margem de erro baixíssima, são eles 2. Cavalos que só tiram, os 2 vaqueiros só tiram o boi na faixa de onde eles querem, e quando tira, tem cavalo nos braços para derrubar boi, de lapada, como eu estou falando. Só que vai dar, na minha opinião, de Daniel, vai dar sabedoria dos 2 vaqueiros de como vão conduzir esses cavalos. Porque são 23 etapas, teve, eu acho, 7 etapas. Então tem 15 vaquejadas ainda, tem 2 vezes o que já teve. Então, se você não tiver sabedoria, e os 2 cavalos são linhagens de trabalho. São cavalos, por exemplo, você vai ver que tanto o ídolo cheio de estilo como o Mr. Diego Fred, quando for vaquejadas de boi de lote, que a gente chama, que são boiadas menores e mobrais, eles vão se destacar. Mas você falou ontem lá também, no parque. Quando for vaquejadas que seja tourão, boi forte, aqueles que saem embalados... Rinoceronte, aí eu acho que os cavalos que tiver mais quente vai se destacar um pouquinho mais. Mas você até falou ontem lá,
que Vitor correu 200, né? Até o final com esse cavalo, né? Poupando o cavalo. Mas poderia chegar no final e o cavalo... Poderia faltar. Cavalo, mas né? aí vai da sabedoria do vaqueiro e do índice técnico dele até para puxar os bois. Até bom, você puxa e solta, você começa a poupar. Em vez de você, quando derruba o boi, em vez de você escantear o cavalo até o final da faixa, você dá uma paradinha nele antes. Poupa sua energia aí, meu amigo, que a gente vai precisar mais lá na frente. Eu aproveitei a presença do Daniel ontem e a gente, né, fez vários outros conteúdos que a gente vai soltar ao longo da semana no Resenha dos Esportes. Então a galera aí segue Resenha dos Esportes no Instagram, que aí vocês vão ter uma outra aula de Daniel. A gente acompanhou o Renan, a gente acompanhou o Vitor Rayara. O boi do zero aí de Juninho. Na preparação dele lá. Mas, Daniel, o Juninho também tava numa tranquilidade. Justamente, até sorrindo o Juninho tava. Aí você disse, por que você... Até sorrindo ele tava. Quando tinha 11, por que você disse Juninho como um cotado a vencer? Porque eu vi... Por que, Daniel, você disse Juninho cotado? Porque eu vi nas outras rodadas que Juninho tava colocando os bois sobrando. E pelo perfil de boiada que tava correndo na vaquejada, eu vi que não tinha outros bois. Tinha três boiadas vaquejadas. Tinha os boi Nelore, que começou a disputa e depois botaram de novo. Tinha os boi preto. O boi preto é Angus, né? É o Angus, só Angus. Eles eram menor que os boi galego e tinha aqueles boi galego, que eram 20 ou 30 bois, que eram uns boi maior. Mas é Angus também, né? É Angus não, é Marquigiano, eu acho que chama a raça. É outra raça. É uma raça, mas é uma raça de cruzamento europeu como Renatinho é clubista na vaquejada, é torcedor fanático dos caras, ou faz igual a Daniel, analisa no racional, cavalo, conjunto, se o cavalo tá bem, se o cara tá cansado ou não. Não tem um clubismo não. Porque, meu amigo, tem uns que é clubista demais. É verdade, olha aí a galera, a torcida aí. Ó. Na verdade, eu tenho uma torcida pelos animais da minha raça, né? Então, a minha torcida ontem na disputa era pro Nego Edson, que tava correndo no Filho do Rojo, no Imperador. Tava correndo bem, Mas depois que um Filho do Rojo perde, aí a gente vai torcer pra quem realmente merece. O Silva foi com o Nego Edson, que ele machucou aqui a testa. Não, aquela foi ele mesmo correndo, puxando. Ele corre muito foi no boi galego. Terminou a noite e tava inchado. Mas ali é mais livramento, né? Graças a Deus. Ali é duro igual tronco de aroeira. Ali é uma aroeira dura, né? Então, com essa vitória, minha gente, Vitor Rayara reassumiu a liderança do campeonato, né? Montando o ídolo Shed Steel, estreado por Delvani Almeida. Então, representando ele tirou a diferença e ainda tomou um gásinho, né? Pra frente. Tomou um gásinho, tá com 230 pontos e Renan vem atrás com 185, mas como o nosso campeão falou aqui, os dois têm cavalo e espera-se que com o passar do campeonato vai sobressair quem o cavalo quer aguentar, né? 23 etapas. João Vitor também pontuou, tá em terceiro lugar, agora empatado com o Zé Barreto, que pontuou também. Não, o Zé perdeu, o Zé só bateu a senha, não se classificou. O Zé vinha 5 semanas. Manteve os 100 pontos, né? Foi, tá em 100 pontos empatado. Aí vem Ramonzinho em quinto lugar, Gera Guerra em sexto lugar, Juninho de Correia com 90 pontos em sexto lugar, empatado também. E lá em oitavo lugar, empatado com 85 pontos, Renato TT, Thiago de Japi e Cacazinho. Toda essa galera, Daniel, segue para Paranatama. Eu acho o seguinte, vai, tudo com certeza todo mundo. Eu digo o seguinte, a vaquejada de Paranatama, se um dos dois ganhar, ou Renan ou Vitor, aí vai ficar isolado os dois, vai ficar uma briga direta entre eles. Mas aí, se alguém que está nessa faixa aí de 80 a 100 pontos conseguir fazer ou ganhar com as duas senhas, ou ganhar um primeiro lugar, aí é um a mais beliscando ele, sabe? E querendo ou não, a vaquejada de semana passada para Renan e a vaquejada dessa semana para o ídolo cheio de estilo vai pesar, muito, desgastou. Eles podem ir lá e ganhar de novo, em primeiro lugar. Eles têm potencial para isso. Mas a probabilidade, na minha opinião, é mais baixa. Por quê? Porque a vaquejada do Parque Paraná, eu conheço a pista, é uma pista muito pesada e lá corre uns elefantes. Lá corre uns touros. A boiada do cabo é grande? É maior bravo, agora é grande. Lá corre, eu já ganhei prêmio lá, já corri várias vezes lá. É uns touros que corre desde a classificação. Então, vai pesar um pouquinho uma boiada que é muito forte com um cansaço de recentemente 2 etapas. Né? Isso aí eu acho que vai pesar um pouquinho para eles. Nada que impeça que um dos dois seja campeão, mas a probabilidade eu acho que é mais baixa, por exemplo, do que essa semana e a semana passada, porque ele estava no auge do auge. Então é uma brecha aí para quem está em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto.
pegar uma brechinha aí e chegar junto deles. Ó, Daniel, O tá falando muito de Zé Barreto, viu? A torcida aí na próxima etapa. Ó. Minha pergunta é essa. Gêmeos, ó, dá pra aproveitar a pergunta aí de Gêmeos, ó. O cavalo de Juninho tava sobrando, foi o que eu achei também. O cavalo de Juninho tava nem suando. O cavalo de Juninho é um potro ainda, aquele cavalo, não é nem um cavalo, eu acho que ele deve ter 6, 7 anos. É um cavalo muito bom, que foi feito na casa dele. Porém, era um cavalo, quando você disse os dois ali, eu disse David Rayara. Ele é um cavalo que a característica da carreira dele, ele não controla o boi, ele não tem condução de boi. O nome do cavalo? É inquestionável Patri, o nome do cavalo. De Juninho Vitório. É inquestionável. Lemos respondeu aí, inquestionável. E você vê, por exemplo, os cavalos de Vitor Rayara, os bois de Vitor Rayara, os bois vinham tudo na beira da cerca, o boi controlado a carreira, ele vinha ali aquela posiçãozinha, o cavalo nem pedia antes da hora, nem pedia depois. Quando ele tirava, o cavalo tinha cavalo. E os bois de Juninho é aquela coisa, os bois balançavam lá em cima, os bois chegavam na faixa com angulação, quase nada para o cavalo abrir. E aí, eu acho que isso aí, você analisando quem tem potencial de ir mais para frente, pesa. Né? Um cavalo tinha mais recurso, assim, vamos dizer assim, de condução do que o de Juninho, o de Vitor Rayara naquela disputa. Fala de Delvan, Daniel, que a corrida foi uma corrida que foi ganha dentro, né, da pista e elogiou a participação dos juízes nessa etapa lá de Araguá, disse que não teve nenhuma polêmica entre vaqueiros, questão dos bois de TV, todos eles foram resolvidos, né, com os juízes e com os vaqueiros. Tá melhorando essa relação vaqueiro-juiz? Rapaz, porque depois daquela vaqueira de asa branca, né, que teve polêmica com força, eu acho que, assim, a gente colheu algumas coisas boas e uma dessas coisas foi essa relação. Eu acho que os juízes também, a gente alisou, deu um puxãozinho de orelha, depois alisou, mas eu acho também que eles devem estar tendo um cuidado melhor na hora de julgar, né? Uma atenção a mais, uma dúvida que está aquela dúvida demais, não estão levando querendo punir o vaqueiro. E isso aí, quem ganha é a vaquejada, que aí ficam as vaquejadas sem polêmica, né? Com clareza nos resultados e nos julgamentos. Pois estava lindo de se ver, minha gente, lá, né? O Brett com a disputa do profissional, lá, os grandes nomes da vaquejada estavam todos lá, todos se classificaram para a disputa final. E por conta, né, dos vaqueiros que foram mais de 10 rodadas, a gente ali acabou por volta ali de 1 hora, 2 horas, mas o Parque Araguaia até meia-noite estava lotado de gente. E aí Daniel tava doido para pular, né, dentro da pista para correr, porque como ele falou, para o vaqueiro é uma emoção diferente. Você quer viver aquela emoção. Aí você se lembra das vezes que você já participou de um momento parecido com aquele e fica o gostinho, né, de você querer correr. Mas aí tudo é no tempo de Deus, no momento eu não estou com essa oportunidade, eu tenho que ficar de fora assistindo. Pois então, minha gente, essa resenha de vaquejada, o tempo passa rápido, né? Então, toda segunda-feira, resenha dos esportes, tá no ar. Tem semana que a gente fala de futebol, na outra semana a gente fala de vaquejada, depende da disponibilidade do nosso amigo Daniel. Então, na próxima semana vai ter essa etapa, né? Mais uma etapa do campeonato PixBet Portal. Depois vai ter uma pausa, eu acho que tem uns 15 dias sem ter. De Paranatama, depois já vai para a galera do Ceará, né? Então a galera do Ceará se prepara aí que tá chegando o campeonato PixBet Portal. Nesse mês de abril, no final do mês, nós vamos ter o leilão do Aras RC. Então, Ricardinho, aproveita aí para convidar a galera, mandar alô para todo mundo. Ele não acerta Renatinho. É porque a gente chama de R10 lá do Racha. Isso é porque me conhece, toda semana tá comigo. A gente chama ele de R10 no Racha, aí o cabra não decora o nome, Daniel. Mas, passando para convidar mais uma vez, né, todos os amigos, como a gente bem falou, estamos montando uma estrutura bem bacana para receber todos vocês, tá? O pessoal aqui da Paraíba, o pessoal de fora que vem também. Qualquer dúvida sobre os lotes, catálogo, pré-catálogo, informações, foto, vídeo, o que quiserem, me chama lá no Instagram, me chama no WhatsApp, que a gente está à disposição para dar todo esse suporte a vocês e estamos esperando todo mundo lá na festa. Só mais uma pergunta, Daniel, para você. Aldair já tá me chamando aqui a atenção. O Helder Renan e seu cavalo não tem sequência. Rayara toda etapa pontua. Renan e seu cavalo não tem sequência. Ele correu 5 etapas e ganhou 2. Como é que não tem sequência? Eu acho que ele tá discordando de você. E ainda ganhou com 2 vaquejadas semana. 2 senhas semana passada. Eita, o danado meus alunos. Cauã Menezes, manda um alô pra galera do IFPE, já esquecendo. Um abraço pessoal do IFPE, do curso técnico de agropecuária. Eu dou aula, Renato, de agropecuária, os guri tudo doido por vaquejada lá. Mandar um abraço também pro Cachu, pra toda essa galera aí que eu tô, assim, começando a frequentar aqui o programa e tal.
E eu tô vendo muita gente nova aparecendo nas minhas redes sociais, dizendo que me acompanha aqui, que gosta da minha fala e tal. Então eu quero agradecer também, mandar um abraço para essa galera aí que sempre agora tá mandando mensagem, né? Então aproveite também que você fica com vergonha e manda os alôs pros seus patrocinadores também, né? Pois é, mandar o alô aí para, assim, Daniel, existe um grupo de empresas, de negócios que forma Daniel no Cavalo. E mandar um abraço aí para as Botinas Dom Diego, na qual eu faço parte do projeto lá da parte comercial da fábrica, para a DL Rossi Shop, Renato, que trabalha comigo, para a galera lá da Cachaça Serra Preta, lá em Alagoa Nova, e para toda a turma lá do Parque Bezerra Marinho, para Brownie, para Maviael, para Giovanni, são a equipe, o meu braço direito lá nos meus cavalos para manter, para zelar e cuidar, e eu chegar lá e poder fazer o meu rendimento lá com eles, que eu já pego meio caminho andado, eu só vou lá só tapear. Então, minha gente, né, nós gostaríamos de ver toda aí a galera do chat, mas infelizmente não dá tempo. Mais uma vez queria pedir desculpa a vocês, né, probleminha técnico nós tivemos, mas estamos começando. Então depois a gente vai ver todas essas outras mensagens. Então a gente sempre está anotando aqui na produção a questão do Prado. O pessoal falou aí, tem muita gente boa que a gente vai trazer ainda, né? Vamos trazer o Peixe da Lama, o Delvani, vamos trazer o Walter Xavier. Vamos começar com a galera aqui de Campina Grande, a gente vai trazer médicos veterinários para discutir o bem-estar animal. O Pikachu, esquecendo a minha equipe principal, meu amigo Zé Barreto, não sei se ele está assistindo. Bilola, Sérgio Nunes, Jason Gomes, Xande Avião, a gente tem um grupo no WhatsApp, eu, Xande, Zé Barreto, Jason e Mário Quirino também, que é um grande amigo que eu conheci há pouco tempo essa turma. Tenho praticamente aí 6 meses de amizade, mas é um grupo que me abraçou, né? Eu conheci eles por conta do Nilo. E hoje em dia são meus amigos, a gente troca ideia, eu faço parte também do projeto XJGC, que é o grupo do Dom Toro e do Nilo Apolo Fred. E deixar um abraço para eles também, que esse ano a gente está nessa briga do campeonato também. Essa semana eu fui lá, sexta-feira, montar no Nilo, passei a sexta e o sábado com o Nilo, dando alguns retoques, conversando com o Zé Barreto, treinei ele. E para a gente afiar, a gente deu uma afinada nele para vaquejada do derby até agora, e eu fui de novo agora para essa rodada, para a gente dar um polimento, mandar um abraço para eles também. Vou mandar um abraço pro Nilo Apolo. Pro Nilo Apolo, o Apolinho. Eu mal vejo ele direto na câmera aqui, eu tô sempre falando com ele, vez ou outra eu pego o microfone e mando um áudio para ele escutar. Essa semana tá cheirando que Nilo Apolo Fred vai encostar nessa briga aí. Eu quero é que encoste. Então, minha gente, muito obrigado. Então, sempre que a gente, né, tiver a disponibilidade dessa fera, Daniel vai estar trazendo os convidados aqui na Vaquejada. Então, muito obrigado a todos vocês aí. Nossa resenha de Vaquejada vai ficar gravado para você que chegou agora, quiser assistir todo o episódio depois, quando você tiver tempo. Ao longo da semana a gente vai estar soltando alguns cortes. Agradecer a meus patrocinadores, né? A PixBet, o Campeonato PixBet Portal, as Botinas Dom Príncipe e a Agência Imaginar, que faz de tudo para colocar as melhores imagens de som para vocês também. Então, muito obrigado, Renatinho. Dia 26 estarei lá no leilão do Aras RC, Quinta da Coluna em Campina Grande. Quem ainda quer participar, segue aí o Instagram do Aras RC, vai lá, vai ver todas as informações. Fala com o Renatinho. Aí, acertei, certo? E se Deus quiser, daqui a 15 dias vai estar novamente Pikachu e Daniel aqui com um novo convidado pra gente falar de muita vaquejada. Valeu, galera, uma boa noite e até a próxima. Tchau, daí.